No último vídeo aqui do canal, eu conversei com você sobre o uso excessivo do celular, das telas, né? Das telas de modo geral, e algumas consequências para a saúde mental, principalmente no campo das compulsões, né? E hoje eu trago aqui, né, um estudo, né, que mostrou que o maior tempo em telas, né, está correlacionado com um aumento da frequência de pensamentos suicidas, que foi medido 2 anos depois do início desse acompanhamento de jovens entre 9 e 11 anos. Então nós estamos falando, né, da faixa etária muito jovem, né, de pré-adolescentes, que expostos a um maior tempo de telas, celulares, tablets, notebooks, ele dali 2 anos apresenta um risco maior de ter pensamentos suicidas. E quer dizer, por que que isso acontece? Porque o aumento do tempo de telas retira esse jovem da socialização, colocando ele num isolamento e também aumenta a vulnerabilidade ao cyberbullying, que são formas de bullying, né, de perseguição, de assédio, de incômodo, né, que são feitas para uma pessoa no campo virtual, que pode ser inclusive anônimas, com publicação de xingamentos, de apelidos e de frases ou dizeres de conteúdo ofensivo, né, que nas redes sociais ganham todo o espaço porque o anonimato, né, muitas vezes acaba protegendo esses agressores, essas pessoas que cometem o bullying. Então esse é um campo que merece atenção, principalmente por parte dos pais. E além disso, né, o uso excessivo das telas coloca a criança num estado de não se movimentar, né, o sedentarismo, que prejudica o seu desenvolvimento, porque a atividade física é muito importante, tanto para a questão de saúde física como mental e de desenvolvimento cognitivo, né, das capacidades aí que ela vai adquirindo ao longo da vida. A atividade física, então, é muito importante e acaba sendo reduzida por conta do sedentarismo relacionado ao maior tempo em telas. Então, nós temos esses pontos aí que fazem a gente pensar juntamente com o prejuízo do sono, né, que leva a criança a ficar no outro dia cansada, né, não conseguir prestar atenção na aula, e aí fica mal-humorada, irritada, sonolenta, e acaba tudo isso contribuindo para um aumento de risco de ansiedade e depressão nessa população. Esse estudo, que foi publicado numa importante revista de medicina preventiva, mostrou que a cada hora adicional, cada hora a mais que o jovem passa diante da tela, aumenta em 9% o risco de comportamentos suicidas 2 anos depois. E a ligação é maior para quais usos da tecnologia? Jogar videogame, assistir vídeos, trocar mensagens de texto e conversas por vídeo. Além desse fator, né, nós também destacamos aqui a influência das mídias sociais na autoimagem, na percepção que o jovem tem em relação ao corpo e em preocupações excessivas com a imagem, com o peso, o que está correlacionado com o aumento do risco de distúrbios alimentares. Então, essa pesquisa que foi publicada recentemente na revista PLOS Global Public Health mostrou que usuários, né, das redes sociais com índice de massa corporal, o IMC, mais alto, pessoas do sexo feminino e também pessoas com preocupações pré-existentes com a imagem corporal estavam entre aquelas que tinham maior risco de desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. E dentre os fatores de proteção estavam os níveis mais altos de educação digital, que é quando a gente ensina os jovens sobre como funcionam as mídias sociais, né, e como se proteger da sua influência, né, sabendo que as imagens que são vistas nem sempre correspondem à realidade, são imagens editadas, né, que colocam um padrão de beleza muito restrito, muito extremo, né, que são imagens
que muitas vezes não correspondem ao corpo da maioria das pessoas, e juntamente com isso trabalhar a autoimagem, a valorização do próprio corpo, a autoestima, são fatores de proteção. Então, quer dizer, adolescentes que tinham, né, a educação digital e cujo corpo, né, ensinou-se a valorizar o próprio corpo, a apreciar o próprio corpo, tiveram menor risco de desenvolver esse tipo de transtorno. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, a influência das redes sociais na autoimagem, principalmente de crianças, adolescentes, mas também adultos de uma maneira geral. E aí eu vou deixar também aqui e na descrição do vídeo o link se você quiser saber mais sobre esse tema. E nós vamos dando sequência falando de outra situação relacionada com a saúde mental nesse mundo digital. Então, segundo uma pesquisa que foi realizada numa universidade australiana, foi identificado que o uso excessivo das redes sociais também está correlacionado com o aumento de conflitos familiares. 281 pais australianos foram entrevistados e 75% deles relataram enfrentar conflitos, desentendimentos, tensões dentro aí do ambiente familiar em razão do uso excessivo de telas, né? Então, além da questão da imagem corporal, dos relacionamentos familiares. E aí a gente entra na questão, como que a gente pode colocar limites a esse uso das telas para os adolescentes, para as crianças? Bom, alguns pontos aí dessa educação digital, né, são de estimular a criança ou adolescente a perceber por que é importante reduzir o tempo em telas, né, que ganhos há, né, nessa redução e como ele mesmo pode ir gerenciando isso, claro, com a supervisão do adulto, que vai também limitar, né, para o uso dessas telas, né, de jogos eletrônicos, de celular, de videogame, depois que as tarefas, as lições de casa estiverem cumpridas, e desligar todos esses aparelhos 1 hora antes de deitar para já ir fazendo a higiene do sono. Também não levar o celular para a mesa de jantar, para as refeições, para as atividades familiares, né? E os pais também têm que dar o exemplo, porque muitas vezes os filhos acabam copiando, imitando aí, né, o comportamento dos pais. Então os cuidadores também têm que estar cientes da necessidade de reduzir o tempo em tela para favorecer o convívio familiar. E outra coisa importante aí que nós não mencionamos, né, seria o de estabelecer controles parentais, que é limitar o que a criança ou adolescente podem ver, porque a gente sabe que na internet existe, né, toda uma possibilidade de pessoas aí que estão, né, que estão querendo ter acesso aos jovens, né, para utilizar a sua imagem, para conversar e falar e trocar mensagens de conteúdo erótico. Então, muito cuidado com conteúdos aí violentos, sexuais, agressivos, que a criança ou adolescente podem estar expostos. Portanto, né, para esses o controle parental é importante, né? Se a criança ou adolescente tiver rede social, ela tem que ser monitorada, acompanhada pelos pais, né, que devem saber todo mundo aí com quem ela se relaciona online e evitar perfis abertos, né? Permitir que a criança ou adolescente tenha contato só com pessoas ali do seu convívio, do seu entorno, familiares, amigos, colegas. Então, esses são pontos que têm que ser levantados aí, né, pelos pais e entender o que a criança e o adolescente estão buscando ali, né? Nós falamos no vídeo anterior sobre a questão do tédio. Outra questão importante é da socialização, do lazer. Então, poder oferecer outras alternativas para que lazer, socialização, né, a mesmo aprendizado, né, sejam obtidas, que não seja apenas pela via da tela. Então, eu espero que esses 2 vídeos tenham ajudado, não porque a internet, as redes, as telas são vilãs, né? Mas
Se a gente souber usar bem, elas estão a nosso favor. Mas se a gente perde o controle desse uso, elas podem acabar impactando severamente a nossa vida, nossa saúde mental e principalmente de quem está em desenvolvimento, né? As crianças e os adolescentes, certo? Então, era essa a mensagem. Espero você no próximo vídeo do canal. Um abraço.